Então chegamos na parte 2 do capítulo de número 31 do livro de Números. E aqui a guerra contra os midianitas acabou, mas Deus ainda não. Na primeira parte, nós vimos que Israel venceu Midian. Balaão morreu entre aqueles a quem ele decidiu servir e parecia que a missão havia terminado, mas não. Porque Deus não está interessado apenas em vencer batalhas. Deus também está interessado naquilo que a batalha produziu dentro do nosso coração. Depois que o exército retorna para o acampamento, Moisés sai de encontro dos soldados, mas ao invés de dar os parabéns, ele se ira. O motivo? Eles haviam poupado vivos justamente as mulheres que participaram da sedução de Israel lá no capítulo 25 em Baal-Peor. E aqui nós encontramos uma parte difícil de interpretar, porque aqui o texto ele não está sendo simbólico, ele é literal. A ordem era para executar as mulheres que haviam conhecido o homem e também os meninos. E essa parte costuma gerar muitas perguntas e nós não devemos fugir delas. Primeiro, nós precisamos nos lembrar que Israel vivia sobre uma teocracia. Deus governava diretamente aquele povo e em determinados momentos da história da redenção, ele executou juízo sobre as nações, algumas nações específicas. Segundo, Midian não foi condenada por ser um povo diferente. O problema nunca foi a etnia. O problema foi a sua participação na corrupção espiritual de Israel. Eles decidiram lutar contra Deus usando a sedução, a idolatria e a imoralidade. Terceiro, esse texto não serve como modelo para a igreja. A igreja nunca recebeu uma espada para eliminar pessoas. Nós recebemos o evangelho para anunciar a graça de Cristo. Sempre que alguém usa textos como esse para justificar a violência religiosa, ignora a maneira como a revelação bíblica alcança o seu cumprimento em Cristo. Hoje a nossa batalha não é contra pessoas, é contra o pecado, contra a idolatria, contra tudo aquilo que disputa o lugar de Deus no nosso coração. Nós não combatemos pessoas, mas rompemos de maneira radical com tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Depois da guerra, Deus dá outra ordem. Os soldados precisavam passar por um processo de purificação. Eles permaneceriam 7 dias fora do arraial de Israel e durante esse período eram purificados com água, a água da purificação. Eles lavavam as suas roupas e todos os objetos que eles trouxeram da batalha. E também passavam os metais pelo fogo e aqueles que não resistiam ao fogo era passado também pela água. Então, o que o texto está nos dizendo aqui? Por que isso acontecia? Porque na lei de Moisés, o contato com a morte tornava alguém cerimonialmente impuro. Não porque aqueles homens estivessem em pecado, porque eles estavam obedecendo a uma ordem de Deus, mas é porque Deus estava ensinando que até mesmo um contato com a morte exigia uma restauração antes do retorno à comunhão do povo. Existe uma lição aqui. Deus não se preocupa apenas com o resultado da batalha. Ele também se preocupa com a condição daqueles que voltam das guerras. Porque existem guerras que nós precisamos de fato enfrentar. Vencemos? Vencemos. Sobrevivemos, saímos mais fortes, mais maduros, mas isso não significa que nós saímos inteiros. Existem batalhas que deixam marcas, e essas marcas muitas vezes são invisíveis. Tem pessoas que venceram uma enfermidade, mas carregam o medo de um novo diagnóstico. Algumas venceram dificuldades financeiras,
mas passaram a viver controladas pela ansiedade. Outras que não confiam em ninguém mais porque foram traídas uma vez. Percebe? Nem toda vitória restaura automaticamente a condição do nosso coração. Às vezes Deus precisa curar em nós aquilo que a batalha desgastou em nós. Em seguida, Deus determina que os despojos da guerra sejam repartidos. Uma parte ficaria com os soldados que foram para a guerra e a outra parte seria destinada ao restante da congregação que ficou no acampamento. Esse princípio ele aparece novamente muito tempo depois, quando Davi ele declara que aqueles que permaneceram guardando a bagagem receberiam a mesma parte dos que desceram para a batalha. Deus está nos ensinando algo aqui. No reino de Deus, nem toda fidelidade acontece na linha de frente. Tem pessoas que pregam, outros que ensinam, outros que intercedem. Tem gente que canta, tem gente que lidera, mas tem pessoas servindo também nos bastidores, escondido. Alguns aparecem, outros não. Outros sustentam. Mas Deus vê todos de igual forma. O reino não é construído apenas por quem está no púlpito. Deus também conhece quem constrói quando ninguém está olhando. Aquele que sustenta a obra na oração, no joelho. E a recompensa é de igual forma. O capítulo termina de uma forma emocionante. Os oficiais, eles fazem a contagem dos soldados e aqui eles descobrem que nenhum homem havia morrido naquela batalha. Israel voltou ileso. Então eles fazem algo que revela aqui uma maturidade espiritual daqueles homens. Eles trazem uma oferta ao Senhor. Perceba, eles não voltam contando vantagem, eles voltam adorando. A oferta não era para pagar um momento, era um reconhecimento. Eles entenderam que a vitória não pertencia à capacidade deles, pertencia ao Senhor. E aqui nós precisamos aprender uma definição muito importante sobre a gratidão. A gratidão é aquilo que impede que a vitória se transforme em orgulho. Quando nós prosperamos, precisamos reconhecer que foi Deus quem nos deu saúde. Quando nós conseguimos alguma coisa, nós precisamos reconhecer que foi Deus quem nos deu a oportunidade. Quando nós vencemos, precisamos reconhecer que foi Deus quem nos sustentou. Por isso, um coração grato, ele não fica perguntando quanto que eu sou obrigado a entregar. Ele muda essa perspectiva e começa a perguntar: Senhor, como que eu posso agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez por mim? É por isso que a oferta deles encerra o capítulo de número 31. Porque toda vitória que termina sem adoração ainda não transformou o nosso coração. Antes de entrar em Canaã, Deus tratou a velha contaminação. E aqui fica uma lição deste capítulo para nós. Deus nunca vai abrir uma nova estação enquanto nós insistimos em preservar aquilo que pertenceu à estação anterior. Por isso que nós não devemos procurar mediar as pessoas. Nós precisamos fazer algumas perguntas para o nosso próprio coração. O que eu ainda estou poupando que Deus já mandou tratar? Que vínculo continua me prendendo aos meus passos antigos? Que pecado eu continuo alimentando? Que lembrança ainda governa as minhas decisões? Porque o Deus que abre portas de promessas é o mesmo Deus que fecha definitivamente as portas do nosso passado. E que o Senhor nos dê coragem para deixar para trás tudo aquilo que não pode atravessar o Jordão com a gente. Nos encontramos no próximo capítulo de número 32, quando o bom ocupa o lugar do extraordinário. Até o próximo estudo, que Deus te abençoe em nome de Jesus.
não deixe de comentar e deixar aqui onde Deus mais falou com você.